Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de astrologia. Neste vídeo de hoje, vou estar analisando o mapa do presidente Lula, tá? Para vocês entenderem, esse aqui não é um vídeo sobre a candidatura do Lula, o que eu acho das previsões para a concorrência dele a presidente da República, se ele vai vencer ou não, tá? Essa análise aqui é somente do mapa natal do Lula. E aqui eu não vou fazer uma análise, né, parcial, vou fazer uma análise totalmente imparcial, ok? Diferente do vídeo do Flávio Bolsonaro, que além de eu ter analisado alguns pontos do mapa dele, né, eu dei opinião, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo uma análise 100% astrológica. Eu não vou dar opinião sobre nada político, sobre corrupção, sobre o que eu acho dele ou deixo de achar, ok? Aqui vai ser uma análise 100% dos astros e de como os astros impactaram na vida do presidente, correto? Digo mais para frente estarei fazendo sim vídeos do Flávio, do Renan, do Lula, com temas mais políticos, do que eu acho da candidatura deles, de se eles vão vencer, o que eu acho, como é que estão os astros regendo, né, a energia ali da candidatura deles. Mas nesse vídeo aqui específico eu vou fazer uma análise 100% do mapa astral do Lula, tá? Coisas sobre astrologia. Então você que gosta de astrologia e gosta desse tipo de vídeo, me segue aí, compartilha e deixa um like, tá? Sem mais delongas, então vamos botar aqui na tela o mapa do presidente Lula, tá? Mapa esse, né, que já tem aqui no site, para quem gosta de astrologia, é só vir aqui nesse site, AstroSeek, pessoas famosas, você bota a data do nascimento do Lula e vai aparecer o mapa dele, tá? O horário de nascimento dele, que é às 8 da manhã, ok? Então vamos confiar no mapa. Além de também no site estar esse horário, eu vi outros astrólogos que fizeram o mapa, né? Deixa eu só ver se está gravando, tá? Tudo certo. E também estão usando esse horário de 8 horas da manhã. Então vai ser o horário aqui que eu vou me basear para fazer o mapa do presidente, ok? Então vamos lá. Primeira análise, né? Que eu vou falar algumas coisas básicas, né? O Lula, ele é do signo de Escorpião, né? O sol dele está a 3 graus de Escorpião. Ele tem o ascendente dele em Sagitário, né? Que são pontos importantes. E a lua do presidente está em Câncer, tá? Dentro da casa 8. Isso é bom salientar. Então vamos começar aqui primeiro com alguns pontos, né? A gente sabe que a vida do Lula é uma vida pública, diferente de quando você vai analisar um cliente ou quando você vai analisar uma pessoa que não é tão conhecida. Você vai analisar a vida de uma pessoa pública, logo você consegue ter dados sobre a vida dessa pessoa, né? Quantas vezes casou, se nunca casou, se tem filho, se não tem, né? Como foi a carreira dessa pessoa, né? Então, são coisas públicas que você consegue pesquisar. E o que eu decidi fazer? Eu vou abordar os principais pontos que o mapa me mostra da vida dele, né? E como essas previsões, essas energias se concretizaram na vida dele, né? Se bateu ou não, ok? Então vai ser basicamente isso que eu vou estar focando. Eu não vou fazer uma análise 100% das 12 casas. Aqui eu vou estar analisando as casas, vamos dizer assim, com maior importância, né? Que afetou a vida dele. Tá? Então vamos começar aqui primeiro falando já do ascendente, né? O ascendente do Lula é Sagitário, né? Sagitário, olha só que inclusive o número que a casa bate no signo é 13 graus, né? Já poderia ser uma premonição para o partido dele que usa o número 13, né? Mas vamos lá. O que é o Sagitário? O Sagitário, ele é um signo muito de mudança, que busca sempre conhecimento e busca sempre estar se aprimorando, né, intelectualmente, né? Isso é muito conhecido por qualquer astrólogo. E assim, eu sempre falo aqui no canal, né, quem me acompanha sabe que o signo de Sagitário, ele tem, né, uma ligação muito forte com a política. Normalmente políticos têm um certo contato, né, com essa energia de Sagitário que combina com o político. Normalmente a previsão bate. Tá? E aqui no mapa do Lula, né, que é um dos maiores políticos assim, do Brasil, já foi eleito 3 vezes, está indo para a 4ª vez, né? Estava lá na fundação do PT e tudo mais. Então, foi um grande político aí do Brasil. Tirando as vezes que ele competiu antes para a presidência e não venceu. Tá? Então, a gente já tem presente a energia de Sagitário na vida dele, ok? Bem, vamos lá. A casa que Sagitário rege, vamos dizer assim, é a casa 9, né? E nessa casa 9 também temos um planeta muito importante que fez parte dessa história do Lula, né, que é o Plutão. Plutão está na casa 9, que também aqui é regido por Leão, tá? Outro signo de fogo igual ao Sagitário, correto? Plutão esse que ajuda na transformação e realmente mudar, sabe? Então a gente entende assim, por exemplo,
O Lula, ele sempre foi um cara insaciável em busca de propósito de vida, em busca de mudar a vida dele. E a gente vê isso, né, pelo Plutão, que trouxe essa transformação gigante para a vida dele, ok? O Lula, para quem não sabe, antes dele virar presidente, antes dele começar a participar de sindicatos, né, e da política brasileira, ele era torneiro mecânico, né? Então ele trabalhava nessa área, ok? Que foi até onde ele sofreu um acidente e perdeu metade de um dos dedos dele, tá? Então a gente pode já ver, né, um grande propósito, uma grande mudança na vida dele, que veio também com a energia dessa casa 9, tá? Esse Plutão, que é um Plutão benéfico, porque olha só, faz, né, aqui um sextil com Júpiter e com Vênus, tá? Interessante, né? Aqui eu vou falar mais, né? Eu já tinha feito um vídeo esses dias atrás falando sobre essa nova energia que tem entre Plutão e Júpiter. Plutão que é o quê? Plutão é transformar algo, né? E o Júpiter é expandir algo. Então você mistura essas duas energias e você tem um combo perfeito para dar certo na vida, né? Você tem uma energia muito favorável para ser alguém, né? O Lula que nasceu com muita dificuldade, né? Diferente da maioria dos políticos brasileiros, que às vezes vem de berço de ouro, já tem a família ali que lhe ajuda financeiramente e tudo mais. O Lula foi diferente, a família dele não era da política e ele nasceu, né? Em um lugar muito pobre e conseguiu se desenvolver e mudar a realidade da família dele, tá? E da vida dele também, ok? Então a gente vê essa combinação entre Plutão e Júpiter muito poderosa, como eu sempre falo. Isso aqui pode ser uma péssima combinação, como vem ocorrendo agora no céu, né? Eu falei, fiz um vídeo só sobre isso, mas no caso do Lula, é uma energia muito benéfica para ele, o que ajudou a conseguir concretizar e multiplicar, né, as oportunidades da sua vida em geral, porque teve muita sorte e muito esforço também para conseguir dar certo, porque só nascer com um mapa bom não lhe ajuda também a conquistar nada, né? Você tem que ir atrás, ok? Bem, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. Vamos lá, um outro ponto, né? Já falando sobre a carreira do Lula, né? Outro ponto também que a gente pode trabalhar e querer entender é a casa 10 dele. Casa 10 é essa que normalmente indica sucesso na carreira, né, da pessoa realmente. E casa 10 aqui, olha só, regida por Virgem a 0 graus e dentro tem a roda da fortuna, né? O que quer dizer? Essa roda da fortuna ela pode significar que normalmente a roda da fortuna a pessoa imagina como, nossa, você. Como posso dizer? O nome roda da fortuna dá a pessoa entender que é algo nessa vida aqui vou me dar super bem. Não. Significa que ali você vai ter grandes oportunidades de dar certo, de fazer acontecer naquela área, tá? Eu até tinha feito acho que uma pesquisa, mas acho que não tá aqui. Eu acho que eu tirei, né? Então mostra também uma tendência, né, a desenvolver a carreira muito boa. Então mostrava que o Lula tinha uma facilidade para se desenvolver na carreira profissional, tá? E que seria um cara muito esforçado, tá? Então a gente também já tem um indício de Plutão, que tem uma energia muito boa, junto com Júpiter, que faz esse sextil, e junto com Vênus também, que está em domicílio. Outro ponto aqui, né? A Vênus, que faz esse sextil, está em domicílio em Libra. Então Vênus com Libra se dá muito bem, tá? É mais um ponto aí de interesse para a vida dele que o ajudou muito, tá? Calma que tem bastante coisa ainda. Realmente aqui a gente vê uma mistura de planetas, então é muita informação pra gente estar falando. Um outro indicativo que poderia indicar que o Lula seria muito grande na vida dele, e eu também fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a cesta de Barbault, que quanto mais os 5 planetas lentos estão próximos, é um grande índice de indicativo de que aquela pessoa pode ter grandes realizações na vida dela, tanto benéficas, tanto maléficas, né? Não vai ser realização se for maléfico, mas pode ser que ela passe por grandes problemas na vida ou grandes coisas. Por Lula foi benéfico, né? Então, olha só, a gente pode ver, olha só, que dentro de eu já contei, dentro de 120 graus, está todos os planetas do Lula, né? E, inclusive, nesse índice a gente conta Plutão, Urano, Netuno, Júpiter e Saturno. Então, esses 5 planetas lentos estão dentro de 120 graus, né? Se começar aqui, olha só, 30, 60, 90, 120. Olha só que interessante. Então, dentro de 120 graus, nós temos Júpiter, Netuno, Plutão, Saturno e Urano. Isso é um indício gigantesco de que o Lula teria grandes coisas na vida dele, tá? Para ele foi benéfico, mas pode ser que poderia ser uma coisa extremamente negativa, né? Para ele foi benéfico, correto? Então é mais um índice aí que também é indicativo de grandeza na vida de uma pessoa. Vamos lá. Bem, vamos falar um pouco do signo solar dele. Ele é do signo de Escorpião. Escorpião, dentro também tem Mercúrio e Lilith. Então aqui é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande, né? De ser articulado e manipulador, né? Assim, em manipulador, vamos encarar aqui como uma pessoa que consegue aquilo que ela quer, quando ela abre a boca para se expressar e comunicar com outras pessoas, né?
Manipulador muitas vezes vai ser visto como uma questão negativa. Claro, as pessoas podem usar essa facilidade para encantar as pessoas de forma negativa, claro. Tem pessoas que podem usar isso de forma benéfica, né? Mas, em geral, é sim de uma forma negativa, não tem problema analisar dessa forma. Mas ele mostra esse poder que ele tem do escorpião, né? De ser um ser que muitas das vezes é inteligente, não é enganado, é articulado e sabe convencer as pessoas, sabe conversar com as pessoas, né? Sabe se expressar bem. E assim, ele consegue colocar isso para fora muito por causa desse Mercúrio que traz essa facilidade de comunicação para ele, né? Então você vê que o Lula ele nem usa de palavras muito refinadas na fala dele, né? Ele tem uma voz grave, ele não tem a melhor, como posso dizer, oratória. Mas mesmo assim, a forma que ele fala é uma forma que encanta as pessoas. Isso pode se dar por causa do Mercúrio em Escorpião. Escorpião, esse, como eu disse, tem essa facilidade de saber o lado fraco das pessoas, saber encantar, né, e conversar e falar muito bem, correto? Esse é um ponto também, ok? Em si, o signo de escorpião, né, é um signo de água. Ali vai falar também sobre o lado emocional. Muitos escorpianos têm dificuldades sentimentais, emocionais. O Lula sofreu muito também emocionalmente no começo da vida dele, né? Hoje, claro, ele já é um senhor de idade, de 80 anos. É um cara experiente, já está próximo mais do fim da vida dele. E eu não estou falando de hoje, mas aqui a gente tem que analisar o mapa natal como o começo da vida dele, né? E nessa época ele tinha, sim, um cara que nasceu sim com seus bloqueios emocionais, tá? Tanto que ele também tem Lilith aqui, que eu fiz vídeo aqui falando no canal, né? Essa Lilith que está dentro da casa 12. Outro ponto interessante, né? Agora vamos falar aqui sobre questões, né? Negativas, né? Por exemplo, o Lula, ele tem, olha só, o sol da casa dele faz uma quadratura a Saturno e Marte. Eu ia falar Escorpião, desculpa. Saturno, Marte e 3 graus, 27, 24 e Lua, né? Dá pra botar essa Lua aqui também. Então, deixa eu ver aqui se pega a Lua. Cadê o gráfico? Aspectos, né? Sol. Então, o Sol do presidente faz uma quadratura com Saturno, Marte e Lua, né? Primeiro, eu sempre falo, Saturno e Marte perto normalmente traz problemas para o professor, né? E não precisa eles estarem retrógrados ou num planeta, um signo que eles não se dão tão bem, né? De qualquer forma, isso aqui indica uma dificuldade, principalmente por estar em câncer, um medo muito grande na infância. Então o Lula ele é um cara muito medroso, muito inseguro de si mesmo, né? Com a vida que ele tinha, com a família que ele tinha. Por que família? Porque esse signo está em câncer. O escorpião também ele fala de um lado mais emocional que traz um pouco da família, mas principalmente por causa do câncer, tá? Esses 3 planetas em câncer traz assim uma temática mais ligada à família do Lula, né? Que ele teve dificuldades ao longo da vida dele com a família dele. Tá? Eu até dei uma pesquisada. Não, a infância do Lula não foi fácil, foi marcada por extrema pobreza, fome e migração forçada, tá? E aqui tem mais coisas que você pode, claro, estar pesquisando pessoalmente, ok? Mas todo mundo sabe assim que o Lula teve uma infância muito difícil. E isso é mostrado pelo mapa dele, por esses planetas em câncer fazendo essa oposição ao Sol dele, tá? Que é o lar dele, correto? Olha só, e quando a gente analisa, né, a casa 4 do Lula, a casa 4 dele tá em peixes, né? Casa essa que é regida por Júpiter. Então, assim, a gente até consegue analisar, olha só que interessante, o Júpiter dele não tá, né, de certa forma, mal aspectado, correto? Não tá. Mas não, eu acho que o fator dele ter nascido num lugar do Brasil muito pobre, na época de uma família muito pobre, assim, tipo, a gente pode analisar 2 pontos, né? O ponto aqui de que isso aqui trouxe muita dificuldade na infância dele, tanto financeira, tanto falta do pai presente, da família, né? Não conseguir auxiliar. E o Júpiter pode ter dado essa força para ele ter mudado a realidade dele, né? Outro ponto aqui interessante que a gente pode analisar do mapa dele é esse tanto de planeta em Libra, né? Então a gente tem essa conjunção aqui, né? Ele tem bastante conjunção no mapa. Ele tem a conjunção aqui de Lua, Marte e Saturno. Ele tem a conjunção de Júpiter, Vênus. Dá para botar aqui também esse Netuno, tá? Então aqui, já falando de Libra, né? Ele tem Quirón, Júpiter, Vênus
e Netuno em Libra, na casa 11. Isso aqui também é outro indicativo de que ele poderia ser um cara muito ambicioso na vida, não só para política. Aqui a gente já pode falar mais de empresário. Então ele poderia ter sido um criador de uma grande empresa, ter inovado na área numa área específica assim de vendas, sabe? Como empresário. Ele poderia ser um bom vendedor, ele poderia ser um bom gestor de pessoas, né? Isso ele já é em si. Ele já é um cara que trabalha com várias pessoas, de certa forma, né? Então ele trabalha como gestão de várias pessoas. Mas ele poderia também ser ter sido um grande empresário, tá? Porque mostra que uma facilidade, né? Para a área da justiça também. O Júpiter tem uma ligação com a área da justiça. Libra também tem, né? O símbolo de Libra é 2 balanças, né? A gente também tem Vênus em domicílio, como eu disse. A gente tem Netuno, que trabalha bem essa questão. O presidente que tem uma produção espiritual muito forte também, né? Por causa desse Netuno. E também uma forma, pode simbolizar também uma forma de iludir, de ilusão, tá? Uma pessoa com um poder de ilusão muito forte, tá? Porque se esse Netuno fosse benéfico, poderia ser que ele passasse por grandes ilusões na vida, mas como está benéfico, pode ser que ele é o poder de ilusão muito forte e poderoso que o presidente Lula tem, correto? Lembrando, só estou fazendo uma análise do mapa dele, tá? Não estou aqui dando opinião nenhuma. Porque quando eu fiz o vídeo do Flávio Bolsonaro, teve muita gente reclamando no meu vídeo, não sei o quê. Então aqui eu só estou fazendo a análise astrológica do mapa dele. Então, assim, esse Júpiter, os principais pontos, né, no mapa do presidente, eu diria que é Júpiter, Plutão, são pontos interessantes. Os principais tópicos da vida dele seria carreira, saúde dele, que é muito poderosa, e família, né? Porque a família fica bem mostrada aqui. Realmente, muito dos traumas do Lula, medos do Lula. Porque aqui eu tô falando da família, mas esses planos estão dentro da casa 8, né? A gente pode ver que esse câncer está na casa 8. A casa 8, ela representa nossos medos e subconsciente, né? Aquele medo, aquela insegurança que vem dentro da gente. Ou o que pode fazer você ter muito medo na sua vida. E essa casa também pode mostrar da onde que vem muito do medo que você vai sentir na sua vida, né? Hoje o Lula realmente não sente mais medo de muita coisa. Ele já está perto de nos deixar, vamos dizer assim, né? Falecer. E muito do medo dele foi relacionado à infância dele, que advém, né, de câncer, então um tema familiar e da família dele, tá? Então, esse é uma parte negativa do mapa do Lula. A gente também tem, falando assim, sobre casamento, né? Vamos falar sobre casamento, então. Olha só, o Lula, ele tem na casa 7 dele, ele tem Urano, né? E ele também, essa casa 7 está em Gêmeos. Um geminiano na casa 7 dificilmente vai ser uma pessoa fiel ou dificilmente vai ser, né? Uma pessoa que vai se casar só apenas uma vez, né? Então, e Urano também, então olha só que interessante. O Urano ele fala sobre o quê? Ele fala sobre modernidade, revolução. São temas que talvez não combinem tanto com casamento, né? Casamento é algo mais tradicional, conservador. Revolução, mudanças, demais não vai trazer um aspecto tanto de segurança no relacionamento, né? Vocês me entendem. Então, aqui eu acho que é uma previsão também acertada, porque o Lula, como eu pesquisei, o Lula, né, foi casado 3 vezes. Assim, até que pro brasileiro, às vezes isso não é muito, né? Tem gente que já foi casada mais vezes. E assim, quando eu falo casamento, eu tô falando mais de questão de morar junto, passar anos com a pessoa, né? Não tô falando de relacionamento de duração de 3 meses, 4 meses. Mas se isso acontecesse, bateria de acordo com o mapa dele também, tá? Porque Gêmeos misturado com Urano numa casa de casamento, eu não diria que é das melhores pessoas para você casar, né? A gente também sabe que assim, presidentes normalmente são casados porque isso passa uma boa impressão para a população conservadora. Não só do Brasil, mas da maioria dos países. Vocês podem analisar que a maioria dos presidentes eles são casados, né? Mesmo que eles não tenham nem uma relação com aquela pessoa ou algo nesse sentido, eles vão ser casados porque normalmente não é aceitável um presidente não ser casado, né? Ainda existe, como pode dizer, esse preconceito com as pessoas. Eu, particularmente, não tenho nenhum. Eu não me diz nada, na verdade. Então, por exemplo, normalmente o presidente dificilmente vai falar que ele é um ateu ou que ele não acredita num Deus cristão. Ou vocês acreditam, por exemplo, que um presidente tem coragem de chegar e falar, não. Mesmo que ele seja ateu, ele fala, não, não acredito em Deus, não. Não vai falar nunca na vida dele, entendeu? Porque isso vai tirar votos dele, mesmo que a pessoa goste das propostas, tá? Então aqui é só um tema que eu tô entrando, ok? Então aqui mostrava que teria, né, mais de um casamento pelo menos, ok? Questão de filhos, né? A gente vem aqui, vamos aqui começar pela casa 5. Áries, normalmente é um signo que faz filho, pelo menos um, né? Pelo menos um filho normalmente faz. A gente vem nesse Marte, né? Esse Marte dele que faz um aspecto com Mercúrio na casa 12. Pode ser um indicativo, né? Porque
assim, o interessante é a gente ver o planeta na casa. Mas como aqui não tem nenhum planeta em si, a gente tem que ir pro planeta que rege o signo em si, que é Áries, né? Então o regente de Áries é Marte. Mas também é um indicativo de que ele poderia ter filho. Outro indicativo de filho também, a gente também tem na casa 4, então o regente de Peixes é Júpiter. Júpiter é um grande expansionista. Aqui o Júpiter já está mais benéfico, né? Então, olha só, aqui a gente já tem uma, uma previsão. Por exemplo, Júpiter aqui já faz um trígono com Urano na casa 7, indicando, né, que o primeiro filho do Lula veio de um casamento, né? Bom, eu posso até pesquisar. Primeiro filho do Lula veio do casamento. Ou se for com uma mulher aleatória, né? O filho mais velho considerado da família do Lula, ele não é filho biológico de Lula, mas sim fruto do primeiro casamento de Marisa Letícia, sendo adotado legalmente por Lula. A primeira filha biológica de Lula é nascida em 74, relacionamento anterior com Miriam Cordeiro. Que o Lula aqui são duas mulheres diferentes, não é isso? Então, Marisa Letícia e Miriam Cordeiro, né? Então, ele teve uma primeira filha. Não, o primeiro filho dele é adotado, então, né? E. O que pode trazer, né? Olha só, Maná, tá vendo? Às vezes você vai descobrindo coisa, você vai entendendo. O Urano também ele traz, como eu falei, modernidade, né? Uma visão diferente das coisas. E é difícil até naquela época existir essa questão muito de adoção, né? Existe, às vezes, um preconceito com pessoas que adotam. E Urano, nessa casa 7, pode indicar também algo nesse sentido, uma modernidade na visão, né, do casamento e nessa questão de adoção do filho, tá? E depois, claro, ele teve outros filhos também, que pode ser visto por Júpiter, né? Júpiter, dificilmente uma pessoa vai ter só um filho, e normalmente ele pode expandir, principalmente quando ele está benéfico, igual o mapa aqui do Lula, e fazer a pessoa ter 2, 3, 4 filhos, tá bom? Acho que eu já contei assim, os principais pontos. Outro ponto que eu ia falar, né, era sobre a saúde do Lula, né? Que a gente pode ver que aqui ele não tem muito pontos sobre saúde, por exemplo. A saúde dele a gente vê na casa 6, né? A casa 6 dele também não tem nenhum planeta, né? E a casa 6 dele está em Touro. Touro que fala sobre estabilidade, em geral, né? Então, assim, o símbolo de Touro para a saúde não é tão negativo. Eu acredito que a menos que ele tivesse uma má alimentação, tá? Porque o taurino normalmente gosta de comer muitas coisas gordurosas. Pode ser que se ele fosse um cara muito comilão, comesse coisas exacerbadamente, poderia trazer algum tipo de diabetes, sobrepeso e doenças a ver com o coração para ele, tá? Mas né, não foi o caso na saúde dele. Você pode falar, mas o Lula já teve câncer, acho que foi na garganta. Mas assim, o câncer na garganta ele não é tão perigoso, né? Não, ele é perigoso, todos são. Mas assim, a taxa de letalidade, né, de um câncer na garganta não é tão alta. E, além disso, também ele tinha todos os procedimentos necessários com os melhores médicos do Brasil e do mundo para estar tratando o problema dele, né? Então não foi tão absurdo assim. Até porque, pessoas, têm que entender uma coisa. Quando a gente analisa a saúde no mapa, principalmente, a gente tem que entender que existe um prazo de validade. Não adianta você falar, pô, mas você falou que a saúde do Lula é forte e ele tá, igual ele operou a cabeça, né? Um tempo atrás. Pô, mas já tem 80 anos, cara. Ou você quer que uma pessoa com 80 anos nunca tenha passado por nada na vida? Me diz que pessoa é essa? Não existe essa pessoa. Todo mundo vai ter problema na saúde, tá? Então o astrólogo pode dizer que aqui no mapa aponta a saúde boa, mas pode ser que você faça besteira a tua vida inteira. Então se você bebe, fuma, usa droga, come só besteira, bebe um monte de refrigerante, você não quer ter problema de saúde? Mesmo com o cara falando que o seu mapa é bom, entendeu? Agora, às vezes o seu mapa é ruim, numa questão de saúde, pode indicar que você vai ter problemas, mas você cuida muito bem da sua saúde e você vai durar mais tempo, né? Essa é a análise, e é o que eu falo também. Saúde tem um tempo. Não adianta você perguntar como vai ser a saúde da sua família se seu pai já tem 90 anos de idade. Se ele tem 90 anos, ele está muito próximo de deixar a gente, né? Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Mas analisando, né? O regente de Touro é Vênus. Vênus é essa que está em Libra, que também rege Libra. Então olha só que interessante. E que traz essa energia muito benéfica para Touro. Logo, não tem nenhum apontamento aqui na casa 6 que a saúde de Lula seria uma saúde ruim, tá? Na infância dele. Ou na vida dele em geral. Por isso que ele tem uma saúde boa e está vivo até hoje. Outra coisa, né? Isso aqui seria o quê? Quiron na casa 11 que eu ia falar. Então, outro ponto também que a gente pode ver é Quiron na casa 11, né? A casa 11, pessoal, pra vocês entenderem, eu acabei que eu não falei sobre. Casa 11 significa relacionamento, amizades, né? Cultivar amizades e cultivar relações com as pessoas, né? Então mostra que aqui mostra também que é um cara que ele nasceu para ter essa comunicação com as pessoas. Ele se comunica e faz amizade muito fácil.
né? Então a gente vê isso quando ele vai em podcast, ele sabe falar de uma forma muito bonita, as pessoas gostam de ouvir ele falar, né? Confiam no que ele fala. Claro, eu diria que metade do Brasil não confia, metade confia, né? Por causa da polarização. Mas eu tô falando assim, da pessoa em si aqui do mapa dele. Tá? Então ele é um cara que ele tem essa facilidade de articular e de Júpiter de expandir as amizades dele. Então é um cara muito bem relacionado com vários países, com várias pessoas ao redor do Brasil. Muitas pessoas gostam dele. Muito disso vem por causa de Júpiter, muito disso vem por causa de Vênus e muito disso vem por causa de Quiron, tá? Por quê? Quiron, olha só. Quiron na casa 11 aponta para uma ferida profunda ligada à rejeição social. Então, a Quiron é o quê? A Quiron normalmente ela fala sobre temas do passado que você vai lidar nessa vida. Para quem acredita na reencarnação, misturado com a astrologia, a Quiron traz esse tema, tá? Então, olha só. A dificuldade de se encaixar em grupos e ao medo de não pertencer a uma turma. Então, o que acontece? Quando você vem com Quiron no mapa, aquilo ali vai ser uma temática na sua vida. Então, pode ser também que o Lula seja um cara que se sentiu, né, muito na infância dele, rejeitado por causa da família dele, né, que eu já falei sobre, e essa rejeição também em tentar agradar as pessoas. Por isso, essa facilidade que ele tem de ser bonzinho, de agradar o povo, agradar o ouvido das pessoas, né, porque ele tem essa rejeição em vida passada, né, que pode ter trago essa qualidade para ele, que ajudou muito ele nesse retorno dele, né, à Terra, vamos dizer assim. Esse, eu diria assim, que são os principais pontos que eu consigo analisar do mapa do Lula, né? Como eu disse, ele é uma figura pública, então se a vida dele é pública, eu consigo pesquisar, ter filhos, mulheres, carreira, né? Saúde, tudo mais da vida dele, saber como que foi, mais ou menos, tá bom? E assim, o mapa dele é um mapa bom, tá? É um mapa assim que bate com o mapa de político, como eu disse, ascendente em meu pai, em Sagitário, a casa 9, né? Com Plutão esse que faz um maravilhoso. Gente, esse aspecto aqui é muito poderoso. Sabe? Volta o vídeo lá, tem uns 4 vídeos atrás eu fiz um vídeo sobre Plutão x Júpiter. Você vai ver assim. Analisa o vídeo que eu falei e entenda essa energia quando não estão combinadas. Ou ela traz destruição, ou ela vai levar a sua vida ao máximo, né? De bônus também tem uma Vênus muito boa aspectada aqui também, que se sente muito bem, né? Tem esse Netuno muito bom, tem a Roda da Fortuna na casa 10 da carreira. Essa casa 9 está em Leão, né? Leão também, que é um signo de líder nato, que indica liderança, então mostrava que o propósito dele era ser um líder, era liderar as pessoas, porque casa 9 fala sobre propósito, fala sobre crença, né? Então ele realmente acredita que ele ajuda as pessoas, né, no que ele faz. Então, assim, existem vários indicativos no mapa do presidente que mostram a facilidade para ser político, né? E é interessante isso, tá? Bem, se você gostou da análise, ok? Análise, como eu disse, não estou aqui para analisar o Lula em si, ou o que eu acho dele. Apenas o mapa astral dele, tá? Mais para frente, sim, vou estar fazendo mapa, analisando a candidatura dele, ou esperando os debates, né, para ver o que acontece nos debates, para estar trazendo vídeo sobre, tá? E aí vou estar dando opiniões mais a ver com política. Aqui eu só queria fazer uma análise astrológica dele, tá? Se você gostou, deixa um like, compartilha, deixa um comentário também. E se você quiser fazer algum serviço comigo, o link do meu WhatsApp está na descrição, é só você clicar que você vai ser redirecionado para o meu WhatsApp. Até logo, né? E muito obrigado por assistir até o final.